dar prosseguimento, essa vai ser a nossa penúltima mensagem da série Por que Sofremos? Então, abra sua Bíblia, por favor, Jó capítulo 38. Jó capítulo 38. A leitura inicial dessa noite vai ser do versículo 1 até o versículo 3. E à medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra. Se não conseguir, Elisama, não tem problema, pode ficar sentadinha. Jó capítulo 38. Conseguiu jogar aí, Carol, na tela? 1 a 3. Todos encontraram, irmãos? Amém. Pode deixar que essa eu faça a leitura, diácono. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença nessa noite, ó Deus, para aprendermos mais de Ti, para nos apresentarmos, ó Deus, diante de Ti, como homens e mulheres submissos à Tua bondade, à Tua vontade, à Tua graça, à Tua misericórdia, mas acima de tudo, Deus, a Tua soberania. Que o Senhor continue reinando em nossos corações e que nós tenhamos a sabedoria nessa noite de sabermos, ó Deus, que a Tua vontade é que prevalece sobre nossas vidas. E como simples homens que somos, cabe a cada um de nós acatarmos os Teus mandamentos e vivê-los para o louvor da Tua glória. É assim que nós Te agradecemos nessa noite, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Me permita fazer uma pequena retrospectiva antes de nós adentrarmos no texto. Nós estamos falando sobre um certo homem chamado Jó. O texto disse que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que nós podemos entender então sobre essas 4 virtudes de Jó? Ele era um homem íntegro, ou seja, Jó era um homem correto da porta da sua casa para fora, e esse era a observação que todos tinham a respeito de Jó. Jó era um homem íntegro, respeitável diante de toda a sociedade. E todos tinham esse belíssimo conceito acerca da vida de Jó. Mas diz também que ele era um homem reto, ou seja, da porta da sua casa para dentro, a sua família dava o melhor testemunho dele, e o próprio Deus era testemunha disso, porque foi Deus que disse isso de Jó. Além do mais, o texto diz que Jó era um homem temente a Deus, e diz as Escrituras Sagradas que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Jó era um homem sábio, meus irmãos. E finalmente, ele era um homem que se desviava do mal, ou seja, Jó vivia uma vida de santidade. Jó vivia se desviando do mal, meus irmãos. Então, quando eu disse a vocês lá na primeira mensagem que Jó era um homem top, um homem muito acima da sociedade, essas virtudes de Jó dizem isso a seu respeito. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas aprove a Deus um certo dia, quando Satanás se apresentou diante de Deus, ele disse: "Está vendo, Satanás? Olha o meu servo Jó. Esse sim é o padrão de discípulos, o padrão de servos que eu espero dos meus filhos." Então Satanás disse: "Desse jeito, Deus, é muito fácil.
O Senhor dá de tudo a ele. Não falta nada para Jó. O homem era o mais rico do Oriente, tinha 10 filhos, que naquele momento representava a prosperidade. Um homem rico, o homem tinha muitos filhos, e Jó tinha somente 10. E Satanás disse a Deus: se o Senhor retirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar. E Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. Então, num dia só, ele perdeu todos os seus animais, toda a sua criação, ele perdeu todos os seus servos. Achando pouco, de uma vez só, os seus 10 filhos morreram, e Jó se viu no beco sem saída. E quando o diabo pensou que ia triunfar sobre Deus, Jó rasga suas vestes, rapa sua cabeça e se humilha diante de Deus. E disse uma frase que para mim e para você é uma frase preciosa, porque ele disse: Deus me deu e Deus o levou, mas em tudo louvado seja o nome do Senhor. Pense numa resposta bacana de Jó diante de um grande sofrimento. Isso só demonstra, meus irmãos, que sim, é possível temer a Deus, é possível adorar a Deus, mesmo diante do maior sofrimento que nós estejamos enfrentando. É fácil? É nada. Você tinha tudo num dia e no outro dia você não tem mais nada. Achando pouco, então, Jó vai e se encontra com sua esposa, e a esposa de Jó disse: meu filho, você já perdeu até a saúde, porque Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, e virou um homem cheio de feridas por todo o corpo, da sola do pé até a ponta da cabeça. E a mulher de Jó ainda chegou para ele e disse: meu filho, amaldiçoa teu Deus e morre. E mais uma vez ele responde: minha esposa querida, você age como uma mulher insensata. Nós receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Por quê? Por que é que nós somos melhores do que Jesus então, meus irmãos? Se Jesus, sendo o próprio Deus, sofreu no nosso lugar, por que é que nós também não sofreríamos? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Se ele sofreu, o próprio Deus se encarnou e sofreu, por que que eu, um simples homem, não sofreria? Então, Jó demonstrou que sim, isso é mais do que possível, isso é palpável para nossas vidas. Imitarmos o exemplo de Jó. Mas isso durou para sempre? Durou não, meus irmãos. Porque o texto vai dizer que se passaram ali alguns meses e Jó abriu a sua boca e fez um grande desabafo. E ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele amaldiçoou os seios que o amamentaram, ou melhor, não os seios que o amamentaram, mas ele amaldiçoou aquele dia em que ele saiu do ventre materno, até ele queria ter morrido dentro do ventre, tamanho o sofrimento que Jó estava enfrentando. E ele desabafou diante de Deus. E aí, meus irmãos, quem nunca aqui, quem nunca abriu a boca para fazer um grande desabafo desses? Que joga a primeira pedra. Ele demonstrou que em alguns momentos nós não somos perfeitos, ou melhor, nós nunca somos perfeitos aqui, porque vivemos sob o efeito do pecado. Mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele falou mal, e a partir deste momento surgiram ali 3 personagens, os 3 amigos de Jó. E esses 3 amigos de Jó, entendendo o desabafo dele, disseram que aquilo que estava acontecendo com o seu amigo era por causa do pecado de Jó. Ou seja, Deus estava castigando Jó por causa do seu pecado. E eles ainda disseram ao próprio amigo que o fato de ele não ser mais o homem rico era em decorrência da sua falha, da sua maldade, do seu pecado, dos seus erros. Então, Deus o estava castigando por causa dos seus pecados. E o exemplo que nós demos aqui na igreja, se isso fosse verdade, irmãos,
Se Deus castigasse todos pelo pecado, então Jesus teria sido crucificado? Não, porque Jesus nunca pecou. Ele tomou o nosso lugar, mas ele nunca pecou. Então, essa tese dos amigos de Jó não está certa de tudo, mas também não está errada de tudo. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que o salário do pecado é a... Então, meus irmãos, pecado tem consequências, sim. Lógico que tem. Mas aí passaram esses 3 amigos de Jó e surgiu um novo personagem. Um jovem chamado Eliú. E Eliú vem com um outro pensamento, uma outra ideia acerca do sofrimento de Jó. E ele disse para aquele rapaz, para o próprio Jó, que o fato dele estar sofrendo, meus irmãos, era porque Deus o estava disciplinando, Deus o estava moldando, Deus o estava aperfeiçoando. Também não está errado de tudo essa tese de Eliú. Sabe por quê? Porque assim como o ourives, ele joga lá aquele maçarico, ele derrete aquele ouro para retirar todas as impurezas. Sim, meus irmãos, o sofrimento também é um instrumento que Deus utiliza em nossas vidas para que nós sejamos aperfeiçoados. E nunca nos esqueçamos disso. Embora o caso de Jó não tenha nada a ver com isso, Deus disse ao próprio Satanás que Jó estava sendo provado sem motivos. Não tinha motivos para Jó passar por aquilo. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente, meus irmãos, é que há um ditado muito conhecido que o deserto é a melhor faculdade que nós podemos cursar para que nos pareçamos mais com Jesus. Sabe por quê? Porque é no deserto, é no meio do sofrimento aonde nós mais buscamos a Deus. É no meio da luta, é no meio da tempestade aonde nós conseguimos fazer mais vezes esse movimento de levantar a nossa cabeça e pedimos pela misericórdia de Deus. Jó entendeu naquele momento que havia um certo orgulho em seu coração, porque ele não admitia de forma alguma que ele poderia ser um homem pecador. Mas a questão, quem não é pecador aqui? Que dá um glória a Deus aí, quem não é? Todos somos pecadores, meus irmãos. Jó também era. Então, por algum momento ele se esqueceu desse detalhe. Mesmo Deus dizendo que ele era um homem justo, mas ele ainda continuava sendo um homem pecador. Consequentemente, ele tinha defeitos. Mas a essa altura do campeonato, Jó ainda não se deu por convencido, por satisfeito, e Jó ainda buscava uma resposta: por que sofremos? Falta um personagem ainda, meus irmãos, nessa história. Adivinha quem é? O próprio Deus. Eliú, enquanto conversava com Jó, apontando o orgulho que estava presente em seu coração, o texto vai dizendo ali pelos capítulos 35, 36, 37, que enquanto Eliú, aquele jovem sábio, conversava com Jó, uma certa tempestade se aproximava daquele lugar. E no capítulo 38, que foi lido no começo do culto, diz que do meio dessa tempestade, Deus, o próprio Deus, o Yahvé, o Deus Criador, conversou com o próprio Jó. E talvez você se espante, mas pastor, como isso é possível? A teologia chama isso de teofania, meus irmãos. Aquela mesma aparição de Deus que aconteceu a Moisés lá no Monte Sinai. Vocês lembram disso? Quando aquele monte fumegante se tremia todo e Deus passou 40 dias e 40 noites conversando com Moisés e as pessoas não podiam se aproximar daquele monte. E agora Deus se utiliza, Thomas, de uma tempestade para conversar com Jó. E as palavras do próprio Deus, de Yahvé, o Deus Criador, para Jó, foi uma pergunta: quem é este que obscurece o meu conselho
com palavras sem conhecimento. Nós poderíamos, meus irmãos, pensar de tantas situações, de tantas formas. Como é que Deus estava conversando com Jó? Será que foi uma pergunta tranquila? Será que foi uma pergunta irritada do próprio Deus? Porque logo em seguida ele vai dizer: prepare-se como um simples homem, porque eu vou fazer perguntas a você e você me responderá. Haja vista que você sabe de tudo. Você é um homem muito sábio. E Deus então começou a fazer perguntas a Jó, meu irmão, minha irmã. E Deus começou a mostrar todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua soberania diante do próprio Jó. Do versículo 4 até o versículo 7, Deus começa fazendo perguntas retóricas a Jó. Jó, aonde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei os limites da terra? Quando eu disse que começa num lugar, termina no outro? Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei a pedra angular ou aquela pedra de sustentação para que a terra fique no lugar onde ela está e ela não caia? Perguntinha bacana de responder, né? Bora, Jó, você não sabe, você não tem respostas para tudo? Me diga, aonde você estava quando eu lancei os alicerces? Quando pelo poder da minha palavra eu criei todas as coisas do nada? Onde é que você estava, Jó? O que é que você tem para me dizer diante disso tudo? Sabe, meus irmãos, eu não sei se vocês conhecem alguém que é aquele especialista em tudo. Vocês conhecem alguém assim? Você fala do etanol, a pessoa diz: oxe, eu sei até como é que planta a cana de açúcar, pastor. Aí a pessoa diz: mas olha, tem a bomba atômica. Oxe, pastor, só falta ser um engenheiro químico, eu sei de tudo. Aí você vai falar, por exemplo, eu não tenho propriedade para falar sobre motores de carro com Flaviano. Eu não entendo nada de motor de carro, Flaviano entende. Como é que eu vou falar de manutenção de um PC ou de um notebook com Pedro, se ele tem know-how para falar sobre isso e eu não? Como é que eu vou discutir enfermagem com Diego e Luciana se eu não conheço, eu não tenho base científica para conversar sobre enfermagem com eles dois? Como é que eu vou falar, por exemplo, sobre placas de energia solar com Davidson se eu não sei nem parafusar aquela placa em cima do telhado? Percebe, meus irmãos, que tem muitas pessoas que são especialistas em coisa nenhuma. E é chato conversar com essas pessoas, viu? Quer ver, como é que eu vou discutir churrasco com Daniel? Eu tenho base para isso. Eu só sei que ele prepara uma carne lá, um carneiro, que a carne fica bem molinha, ou carne gostosa da pílula. Mas, meus irmãos, às vezes pessoas se aproximam da gente, dizendo-se entendedoras de tudo. E cá para nós, é chato, viu, conversar com essas pessoas, ou não? É chato, viu? Porque a pessoa sabe de tudo e você nunca sabe de nada. E era mais ou menos isso que Deus estava tratando com o próprio Jó. Bora, Jó. Versículos 8 a 11. Onde é que você estava quando eu coloquei portas para que os mares ficassem represados? Onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei limites nos oceanos? E nós que moramos numa cidade litorânea, nós sabemos que aqui em João Pessoa nós temos praias onde praticamente não existem ondas e aonde tem ondas que arrebentam com muita força, não é assim? Então, a pergunta de Deus para Jó é a seguinte: onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei um limite para que as ondas do mar não avancem por sobre a cidade, por sobre as casas?
Como é que você poderia fazer isso, Jó, no meu lugar? Como é que você diria aos oceanos, fiquem aqui, não saiam daqui? Como é que Jó poderia responder, por exemplo, como é que os oceanos se encheram? Qual é a quantidade de sal ideal para se colocar na água do mar? A quantidade de cardumes de peixes que são necessários por cada milímetro cúbico, por cada centímetro cúbico ali. E eu fico imaginando, meus irmãos, Jó se encolhendo, diminuindo. O próprio Deus continuou perguntando, Jó, cadê você, meu filho? Responda! Aonde é que você estava quando eu coloquei uma separação entre o dia e a noite? É o que ele vai dizer dos versículos 12 e 13. E nós aqui em João Pessoa também, nós temos um privilégio. A nossa cidade, Carol, irmã Dorinha, irmã Adelaide, tem um título de ser conhecida como a cidade onde o sol nasce primeiro, não é isso? Há quem diga até que nós somos a cidade que é a porta do sol, né? Porque enquanto está todo mundo dormindo, o sol aqui já está a pino. Vitor, Diego, o sol já está estralando aqui. Entre 5 e 5 e meia da manhã, o sol aqui já está quente toda a vida, não é assim? Compensação, quando dá 5h15, 5h20 da tarde, já vai escurecendo tudo, que eu não vejo mais nada. Caramba. Eu não vejo mais nada. Eu não vejo no sol, quanto mais quando o sol vai se embora. Aí é que eu não vejo mesmo. Mas a pergunta de Deus para Jó vai nesse sentido. Oh, meu filho, cadê você? Onde é que você estava? Quando eu determinei que o sol chegasse primeiro aqui em João Pessoa, na casa, no quarto da gente, que não tem cortina de blackout que dê jeito para escurecer. Onde é que você estava? Quando peguei pelas pontas a terra e sacudi os ímpios. Veja, meus irmãos, as perguntas que Deus ia fazendo a Jó, perguntas retóricas, é verdade. Nenhum homem tem condição de responder isso aqui. Mas sabe qual é o problema? De verdade, meus irmãos. Elisama, Luiziane, sabe qual é o problema? É que existe uma coisinha dentro de nós. Nós temos um probleminha. Eu não vou dizer defeito de fabricação, porque Deus nos fez perfeitos. Nós aqui pecamos. Mas existe um certo vírusinho dentro de nós chamado pecado. E esse pecado faz com que nós nos achemos muito mais do que nós somos de verdade. E aí começa a entrar um orgulho no nosso coração, começa a entrar uma soberba dentro da nossa mente, do nosso racional, e nós achamos que podemos fazer tudo. E quando as coisas não fluem do jeito que nós queremos, do jeito que nós imaginamos, e as coisas começam a degringolar, e nós temos a audácia, meus irmãos, de elevarmos a nossa voz, de erguermos a nossa cabeça, e muitas vezes empunharmos o nosso dedo e dizermos que a culpa é de Deus quando as coisas não funcionam bem. Eu espero que vocês nunca tenham passado por isso, ou pelo menos que nem tenham conhecido pessoas que são desse jeito, porque nós temos um péssimo hábito, ou melhor, um defeito mesmo, de quando as coisas não funcionam do jeito que nós queremos, nós colocamos a culpa em nós mesmos? Jamais. A gente bota a culpa em quem? Em Deus. Ah, mas eu quero. E o Senhor tem que fazer, Deus, porque eu estou ordenando, eu determino, eu exijo. O Senhor me deve. E Deus deve nada a ninguém, meus irmãos. Quem é o vaso para querer exigir alguma coisa do oleiro, Daniel? O que é o pó para querer reclamar alguma coisa? O que é a criatura para reivindicar alguma coisa do Criador? A Bíblia tem um exemplo legal sobre isso. João, o Evangelho de João, capítulo 6, diz que Jesus estava vendo uma grande multidão e de repente Filipe chega para Jesus e diz: Mestre, tem muitas pessoas aí e está escurecendo e elas estão com fome. Elas vão ficar com fome, Jesus.
É melhor o senhor dispensar essas pessoas, mandar elas irem embora. E de repente chega André, irmão de Pedro, e diz: Senhor, olha, 200 denários. Aliás, quem disse isso foi Filipe. 200 denários, ou seja, o salário de 200 dias de trabalho não seriam suficientes para comprar pães, para alimentar. Eram 5.000 homens. Aí você acrescenta mulheres e crianças. Pense num auditório com mais ou menos 20.000 pessoas. E André e Filipe se questionando, e questionando a Jesus. E agora, Jesus? E essas pessoas vão comer o quê? O Senhor tem que fazer alguma coisa. E começaram a exigir de Jesus algo que Jesus já tinha preparado há muito tempo. Jesus já sabia o que ia fazer. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus, meus irmãos. E Jesus tem resposta para tudo, porque Ele é Deus. Ele é a própria verdade. O problema é que nós, assim como aqueles discípulos, começamos a exigir de Jesus uma coisa que Ele não nos deve. Por exemplo, Jesus tinha a obrigação de se esvaziar da sua glória, de se levantar do seu alto e sublime trono, de assumir uma forma de homem, andar sobre essa terra, sofrer pelos nossos erros, pagar naquela cruz do Calvário, morrer e ressuscitar para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Jesus tinha a obrigação disso? É evidente que não, meus irmãos. Ele fez isso por amor. Amor a você e a mim. Ele fez isso por causa do amor dele, porque é incondicional. Mas dizer que Jesus nos devia isso? Jesus não nos devia nada. E se ele fez isso foi por causa da sua graça e da sua misericórdia. Então, meus irmãos, chega um determinado momento das nossas vidas que nós começamos a exigir de Jesus uma vida financeira mais tranquila, e nós começamos a exigir de Jesus um corpo atlético, e o cabo não vai nem para a academia com o Vitor malhar. Aí vê Vitor todo saradão, todo malhadão, passa lá puxando ferro, suando, cansando. Aí a pessoa olha para Vitor: eu queria ser igual a ele. Deus, faz meu corpo igual ao de Vitor. Eu queria que Jesus dissesse: vai malhar, irmão, em nome de Jesus. Pare de comer tanto e vá puxar ferro lá com ele. Vai jogar bola, vai andar de bicicleta, vai fazer caminhada, vai correr. Mas nós começamos a exigir de Deus algo que Ele não nos deve. Ele não tem essa obrigação conosco. Deus não tem a obrigação de te dar a melhor casa, o melhor carro. Deus não tem a obrigação de te dar a família mais feliz do mundo. Deus não tem a obrigação nem de salvar você, porque eu e você somos merecedores do inferno, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos miseráveis pecadores. Então, antes que você exija que Deus de uma hora para outra acabe com seu sofrimento, pergunte-se se Deus tem a obrigação de fazer isso para você ou por você. Se Deus não tinha essa obrigação com Jó, então Jó não poderia esperar que Deus respondesse a pergunta que Jó estava fazendo. Se você não atentou na leitura, meu irmão, minha irmã, Jó fez 16 perguntas a Deus. Ele fez também 34 questionamentos a Deus. Mas porque Ele é Deus, sabe quantas respostas Deus deu para o próprio Jó? Nenhuma. Ele vai passar todo o capítulo 39 dizendo a Jó: meu filho, onde é que você estava quando eu criei os animais? Quando eu quis que eles se reproduzissem? Quando eu quis que eles se multiplicassem? Quando eu quis dar uma grande força para o boi, mas não quis dar para um outro animal? Por que é que eu quis que o papagaio voasse e o cavalo galopasse? Só exemplos, meus irmãos. E Jó não tinha respostas para isso. Sabe por quê? Porque nós somos limitados diante dos nossos conhecimentos. Nós não podemos dialogar esse tipo de assunto com Deus, porque ninguém tem resposta para isso. Então, nós chegamos então no capítulo 40,
E de repente, Deus faz uma perguntinha bacana para Jó. Então, Deus continuou falando com Jó. Quem é este que contende, que briga mesmo com o Todo-Poderoso, a ponto de repreendê-lo? Tem noção, Carol, que Jó estava repreendendo Deus? Será que alguém aqui teria a audácia de contender, de brigar com Deus, a ponto de fazer assim: Deus, eu vou reclamar com o Senhor está errado, o Senhor está fazendo isso na minha vida, o Senhor está errado. Imagina, como um bom pai, uma boa mãe que repreende o filho. Agora imagina, se o seu filho, Luciana, imagina, se chega uma das meninas, aponta o dedo para você e diz: senta aí, que agora eu vou falar com você, minha mãe. Era isso que Jó estava fazendo com Deus. O próprio Deus vai dizer: prepare-se para responder àquele que o acusa. Jó estava acusando Deus, Pedro, Jeane. Jó estava acusando Deus, meus irmãos, de algo que Jó achava que Deus estava... Porque na cabeça de Jó, Deus estava causando aqueles males nele porque Deus estava perseguindo a Jó. Até aqui, Jó não sabia daquela conversa que Deus tinha tido com Satanás e nem soube. E aqui, diante de uma situação como essa, diante de alguém que está brigando com Deus, diante de alguém que está repreendendo Deus, diante de alguém que está acusando o próprio Deus, eu queria, com muito temor e tremor nessa noite, falar algumas palavrinhas. Em primeiro lugar, para dois grupos de pessoas. Em primeiro lugar, para pessoas que não são crentes, não são convertidas. Alguém que possa estar assistindo a esse vídeo na internet em algum momento, em alguma hora que Deus determinou que acontecesse. O fato de você não confiar em Deus, de não crer em Deus, não lhe dá o direito de ficar contendendo, de ficar brigando, de ficar arrumando discórdias com Deus. Deus, ele continua sendo todo-poderoso, mesmo que você não creia nele, mesmo que você não acredite em Deus, ele não precisa dar explicações para você, porque ele é Deus, ele é o todo-poderoso, ele é o autor e o criador de todas as coisas, e ele não se importa se você acredita com isso ou não. Independente da minha ou da sua opinião, ele continua sendo Deus, meus irmãos. E não adianta querer ficar acusando Deus de uma pandemia, de um tsunami, de um terremoto, de uma tempestade, de coisas ruins que vão acontecendo em nossas vidas, de um desemprego, de um filho que adoece, de portas de emprego que se fecham. Não adianta, independente de você acreditar ou não, mas principalmente para aqueles que não creem em Deus como sendo o autor da vida, o criador de todas as coisas. Deus não vai deixar de ser Deus, porque você não acredita nele. E eu vou dizer, eu vou mais além. Se você pensa um dia em salvar a sua própria vida, saiba que isso só vai acontecer se Deus quiser. Se Deus te aceitar, você então poderá ser chamado filho de Deus, porque pela minha e pela sua vontade, nós nunca conseguiremos esse título de sermos chamados filhos de Deus. A não ser que Deus nos escolha, a não ser que Deus nos justifique, a não ser que Deus nos santifique e a não ser que Deus nos glorifique. Esse mérito é único e exclusivo de Deus e não adianta brigar com Ele, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas eu queria falar nessa noite também para você que é crente,
que é convertido, que nasceu de novo, mas que em algum momento da sua caminhada você caiu, não da rede, Elisama, mas que por algum motivo durante a sua caminhada, durante a sua peregrinação, você pecou e se afastou de Jesus Cristo. E por algum motivo você acabou descontando toda a sua raiva em Deus, culpando-o de todas as coisas erradas que aconteceram na sua vida, de todas as decisões equivocadas que você tomou, de todas as portas fechadas que se apresentaram diante de você, de todas as vezes que você se viu numa situação onde não tinha mais nada para fazer. Lembra daquele momento onde você caiu e se reconcilia com Deus e pede perdão a Ele e clama pela misericórdia dEle, porque Deus é justo, meus irmãos. Mais do que justo, Ele é rico em misericórdia. Ele se alegra com o coração quebrantado. Ele tem alegria com o coração contrito. Ele sente grande êxtase em saber que você reconhece que é pecador e que precisa desesperadamente correr para Ele. Assim como aquele filho pródigo voltou para o pai, e quando o pai correu em direção a ele com braços abertos, dizendo: aquele meu filho estava perdido e foi encontrado. E Deus está doido para dizer isso para você nessa noite. Lembra do momento aonde você se desgarrou, onde você se soltou dos braços do Pai Celestial? E Ele está dizendo para você nessa noite: os meus braços continuam abertos para você. Basta tão somente que você se arrependa. Faça como Jó. Quando Deus fez essas perguntas: Jó, me responde, filho, responde as perguntas que eu fiz para você. As 70 perguntas que Deus fez para Jó, e nenhuma delas Jó teve a capacidade de responder. E quando ele abriu a sua boca, ele disse: como te responderei, Senhor, se eu sou indigno? Se você se encontra nessa situação como a de Jó nessa noite: Senhor, Tu sabes que eu sou indigno de estar na Tua presença. Tu sabes, ó Deus, que assim como Jó, eu abri a minha boca uma vez e não tive respostas. Eu abri a boca a segunda vez, mas eu não vou dizer mais nada, Senhor. E é nesse momento aonde eu, você, assim como aconteceu com Jó, nós vamos entender que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, que Ele tem poder e autoridade para fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser e na hora que Ele quiser. Sabe por quê? Porque Ele é o autor da vida. Foi Ele que te formou. Ele escolheu o teu nome antes da fundação do mundo. Ele escreveu, se você é convertido, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, e você tem consciência e convicção de que você é salvo em Cristo Jesus, saiba que, assim como aconteceu com Jó, e assim como aconteceu com todos nós um dia, quando nos rendemos a Cristo, Ele continua de braços abertos, só esperando que você vá em direção a Ele, dizendo: Pai, perdoa a minha desobediência, perdoa a minha teimosia, perdoa, Senhor, quando naquelas noites eu ergui o meu dedo para o céu e eu fiquei descarregando as minhas frustrações no Senhor. Quando por muitas e muitas vezes eu disse a muitas pessoas que tudo o que acontece de ruim no mundo é culpa do Senhor. Quando tantas vezes
quando eu não estava bem em casa, ou eu não estava bem comigo mesmo, eu disse: Deus, será que o Senhor só mira em mim? Será que tudo de ruim nesse mundo recai só sobre mim? Será que o Senhor só destila a sua ira sobre mim? Então você vai entender, assim como Jó demorou esse livro quase todo, que é perda de tempo, é desperdício de vida, meus irmãos, querer culpar Deus de algo que nós praticamos. E nós precisamos, Diego, Vitor, Thomas, jovens, nós precisamos lembrar que tudo de bom que acontece em nossas vidas é por causa da bondade de Deus. Mas tudo aquilo, Flaviano, que nós fazemos de errado, isso é culpa nossa. Sabe por quê? Porque existe o pecado que habita em nós. E que nós não somos capazes, assim como aqueles discípulos que estavam cobrando Jesus na questão dos pães. Lembra da multiplicação dos pães? E os discípulos começaram a cobrar Jesus. E agora, Jesus? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Como é que nós vamos alimentar toda essa multidão? E foi naquele momento onde Jesus demonstrou todo o seu poder e autoridade, mostrando para os seus discípulos que Ele é o próprio Deus. Porque Ele pegou aqueles 5 pãezinhos, aqueles 2 peixes, Ele ergueu aos céus e dando glórias ao Pai, Ele começou a repartir aqueles pães, e Ele começou a quebrar os pedacinhos e entregando aos discípulos, e aqueles discípulos alimentaram aproximadamente 20.000 pessoas, e diz o texto que todos eles ficaram saciados. E sabe quanto sobrou daqueles 5 pãezinhos? 12 cestos cheios de pedaços de pães, porque as pessoas não aguentavam mais comer pão, elas estavam satisfeitas. Esse Jesus que é Deus, que tem poder para multiplicar pães e peixes, foi o mesmo Jesus que demonstrou o seu poder sobre a criação, andando por sobre as águas, acalmando tempestades, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, dando ordens a endemoniados para que eles fossem curados e libertos. Foi o mesmo Jesus que um dia se entregou naquela cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Então, meus irmãos, quando nós pensarmos no sofrimento que nós estamos enfrentando, em nome de Jesus, que de hoje em diante você saiba que o culpado não é Deus. Ele não é o autor do mal no mundo. Tampouco você é uma vítima da ira de Deus. Porque toda a ira de Deus já foi derramada sobre Jesus Cristo. E Deus não cobra pelo mesmo pecado 2 vezes. Descanse o seu coração sobre isso. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite. Pode vir para cá já, Diego. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite trazendo algumas aplicações para nossas vidas, além das que nós já falamos nessa noite. Eu queria lembrar ao seu coração, em primeiro lugar, que Deus é soberano, Ele continua sendo soberano. Nós cantamos um louvor aqui, dizendo que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Apesar dos problemas que nós enfrentamos, apesar das dificuldades que estão presentes em nosso dia a dia, Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. E nada acontece sem a permissão de Deus. Amém, meus irmãos? Há uma segunda aplicação que nós precisamos fazer nessa noite.
Pare de reclamar em nome de Jesus. Pare de ficar contendendo com Deus. Pare de ficar brigando com Deus, colocando a culpa de tudo sobre Ele. Deus não tem culpa de você tomar decisões erradas e as consequências depois vêm. E vêm, meus irmãos, vêm mesmo. Não adianta ficar cobrando isso de Deus. Não adianta ficar julgando as atitudes de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é justo. Ele é o justo juiz. E Ele nunca toma uma decisão tendenciosa. Ele nunca vai torcer a justiça. Porque Ele é perfeito. E perfeitas são as suas decisões. Se você ainda pensa em acusar Deus de alguma coisa, pede perdão para Ele nessa noite. Clama pela graça e pela misericórdia dEle. Porque você vai obter disso o perdão de Deus. Mas não abusa também da vontade dEle, não. Não é porque Deus é bom que nós vamos fazer dele um besta, como nós dizemos aqui, não. Não abusa da paciência dele também, não. Porque como um bom pai que ele é, vai chegar um momento que ele pode usar inclusive o sofrimento como um instrumento para te aperfeiçoar, sabia? E dói, viu? E não é pouco não, e dói muito. Dói. Mas sabe aquela palmadinha que ensina, que educa, que corrige e que melhora o filho? Quando precisa, Deus faz isso, viu? Deus faz, sem remorso, porque Ele não faz por mal, Ele faz para o nosso bem. E finalmente, meu irmão, minha irmã, que você possa trazer no seu coração nessa noite uma esperança viva que atende por nome de Jesus Cristo. Porque o maior sofrimento Ele enfrentou no seu e no meu lugar. E nunca mais Deus vai exigir de você e de mim algo que Jesus já pagou de uma vez por todas. Porque Deus tanto te ama que Ele deu o único Filho dEle para que você fosse perdoado, para que os seus pecados fossem absolvidos, para que aquela sentença de culpa que tinha lá escrito com o seu nome fosse paga e rasgada depois. E se você acha que você anda sozinho nesse mundo, saiba que através de Cristo Jesus, Deus te adotou como filho. Deus te adotou como filha, irmã. E como filhos que somos de Deus, nós temos direito a uma herança celestial que está preparada para cada um de nós. E essa herança e esse tesouro que está guardado no céu, ladrão não rouba, a ferrugem não estraga, a traça ela não danifica. Ela está guardadinha lá esperando um dia, quando eu e você nos encontraremos com o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém, meus irmãos?